Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do NutriLife Software de Nutrição. Nesse vídeo eu vou ensinar como a calcular o recordatório 24 horas de um paciente. Eu já estou aqui na tela com o meu paciente selecionado na parte inferior. O nome e a idade do meu paciente aparecem aqui. Para eu iniciar o cardápio, o cálculo do recordatório 24 horas, eu clico aqui no módulo Avaliação da Dieta e eu vou clicar no botão N Iniciar Nova Avaliação. Quando eu clico aqui, ele me mostra duas opções, o recordatório 24 horas e a proposta da dieta. Tanto um quanto o outro têm as mesmas fases, que eu vou mostrar agora na aula. A diferença é que o recordatório 24 horas, eu vou inserir os alimentos que o meu paciente ingeriu num dia anterior. E a proposta da dieta, eu vou montar um cardápio, eu vou propor um cardápio com os alimentos corretos para o meu paciente. Então, eu vou clicar aqui na opção Recordatório 24 horas e vamos dar início a esta aula. Quando eu entro aqui na parte do recordatório, essa primeira fase é a previsão de valores. Vocês vão observar durante a aula que o cálculo do recordatório ele tem 3 fases. Então, isso que eu vou mostrar para vocês agora é a primeira fase, que é a previsão de valores. O que é a previsão de valores? É o local onde eu vou inserir os dados corretos, o que eu acho que é o correto para o meu paciente. Então, nós temos algumas outras aulas do NutriLife, onde nós ensinamos na antropometria, onde que nós verificamos o cálculo energético dele. Então, nós temos alguns protocolos das DRIs, do FAO-OMS, alguns protocolos para redução calórica ou aumento calórico. Então, eu verifico lá qual que é o valor calórico que eu quero montar o cardápio, e aí eu vou utilizar esse valor aqui na previsão de valores. Quando eu entro na previsão, ele mostra a data. Eu também posso alterar esta data, se eu quiser. Ele entra com os valores padronizados de acordo com as DRIs. Os valores de 2.000 calorias, a distribuição de macronutrientes e a distribuição de 6 refeições. Tudo isto pode ser alterado. Por exemplo, aqui eu calculei lá então a antropometria do meu paciente e o valor calórico, que é o correto para ele perder peso, por exemplo, não é o valor de 2.000 calorias, e sim o valor de 1.600. Então, eu vou apagar este valor e vou colocar o valor correto de calorias para o meu paciente. Eu também posso fazer a alteração dos macronutrientes, desde que a soma deles fique 100% nesse valor total. Por exemplo, eu quero alterar aqui o valor de lipídios. Quando eu faço a alteração, ele mostra que a soma fica 95%, então faltam 5%. E eu posso adicionar em um ou em outro. Ao terminar de inserir aqui os novos valores, eu também tenho a parte da parte das refeições, da distribuição das 6 refeições. E eu também posso fazer alterações aqui, adicionar mais refeições, trocar os valores dessa distribuição. E eu também posso ativar os horários de cada refeição do meu paciente. Uma dúvida frequente aqui na parte do recordatório é o seguinte: como que eu vou colocar os valores de previsão se eu nem sei o que o paciente ingeriu ontem? Então, esta tela de previsão, ela funciona assim. Eu vou colocar os valores que são corretos para o meu paciente. O que seria correto para ele, na parte de calorias, na parte da distribuição de macronutrientes. A segunda fase, que nós já vamos entrar logo mais, é o local onde eu vou inserir os alimentos que o meu paciente ingeriu. E a terceira e última fase do cardápio, da parte do recordatório 24 horas, o que o NutriLife faz? Ele vai falar, olha, o previsto para o paciente era de 1.600 calorias, porém o paciente ingere tantas calorias. Então, aqui nesta parte da previsão, mesmo sem ter colocado ainda os alimentos que ele ingeriu, nós vamos sempre colocar os valores corretos para que o NutriLife faça um cálculo detalhado e comparativo do que é correto para o paciente e o que ele está ingerindo.
Tá? Porque é a partir desta análise que depois nós vamos montar a proposta do cardápio, colocando os alimentos corretos para adequar o valor de calorias, os valores de nutrientes. Tá? Então, eu finalizei aqui a primeira fase do recordatório. Então, agora eu vou para a segunda fase, que é o local onde eu vou colocar os alimentos que o paciente ingeriu no dia anterior. Terminei a previsão, clico no botão OK. Então, eu entro aqui, ele pede para eu escolher a refeição desejada. Então, eu vou inserir aqui os alimentos que ele ingeriu no café da manhã. Para inserir um alimento, eu clico aqui no botão Inserir e vou adicionar o alimento. Um outro detalhe, sempre nós temos que escrever os alimentos corretamente. Então, se eu tivesse colocado aqui pão sem acento, ele não vai buscar o alimento. Sempre colocar acento. Quando eu escrevo pão, eu dou um Enter. O Nutri-Life ele busca tudo em ordem alfabética. Então, ele vai buscar tudo que tem a palavra pão em ordem alfabética. Então, eu posso dar um Enter e com a seta do meu teclado, eu desço até encontrar o pão que eu desejo. Então, ele tem várias opções, pois são mais de 10 mil alimentos cadastrados no programa. Dou um Enter para selecionar o alimento, escolho a medida caseira, clico 2 vezes na medida caseira e coloco a quantidade. E confirmo. Aqui nesta nova versão do Nutri-Life, ele faz o cálculo de carboidrato, proteína e lipídios. Então, conforme eu vou inserindo os alimentos, o programa vai mostrando as quantidades que tem desses macronutrientes na medida caseira no alimento que eu selecionei. Se você quiser saber mais nutrientes detalhados desse pão francês, você pode clicar no alimento e selecionar a opção Dados. Então, ele me mostra todos os dados que tem neste pão francês, nesta medida caseira. Então, agora eu vou dar continuidade à inserção dos dados do recordatório do meu paciente. Terminei de inserir os alimentos do café da manhã do meu paciente, vou então mudar a refeição. Vamos supor que na hora que eu chego na parte do jantar, o paciente fala o seguinte: olha, o mesmo que eu ingeri no almoço, eu ingeri no jantar. Então, nós temos a opção para copiar a refeição. Ao invés de eu inserir alimento por alimento, eu vou lá no almoço. Então, no jantar, ele ingeriu esses mesmos alimentos, as mesmas quantidades. Eu clico na opção copiar refeição. E eu escolho a refeição que receberá a cópia, que é o jantar. Então, eu coloco aqui jantar. E quando eu entrar lá no jantar, os mesmos alimentos vão aparecer no jantar. Se por acaso ele falar, olha, só que no jantar eu comi só um bife, eu ingeri apenas um bife. Eu clico aqui para alterar.
Então, eu clico 2 vezes, coloco o bife médio e coloco a quantidade, que é uma só. Então, eu fiz a alteração do alimento. Tá? Terminei de inserir também os alimentos do jantar. Para finalizar, eu vou para a ceia. Então, eu finalizei aqui a inserção dos alimentos que o meu paciente ingeriu no recordatório dele. Terminei, então já fiz a previsão, já fiz a inserção dos alimentos. Se eu quiser imprimir esse cardápio completo, eu venho aqui no botãozinho R de relatório. Antes dele mostrar o relatório com tudo que tem, né, no recordatório do meu paciente, tem uma personalização que eu posso colocar uma data, posso retirar a quantidade de calorias, posso retirar a contagem de carboidrato, eu posso fazer algumas personalizações nesse relatório e aí eu posso gerar o relatório. Então aqui eu tenho o relatório de todas as refeições e o que o meu paciente ingeriu em cada refeição. Este relatório eu posso imprimir ou salvar em PDF. Para finalizar o recordatório, nós vamos verificar, então, os cálculos, que é aquela comparação que eu falei no começo da aula. O que é previsto, né, nós colocamos lá o que era previsto para o paciente, com o que ele está ingerindo. Quando eu clico, então, no botão calcular, ele já me mostra, olha, o previsto lá para o paciente perder peso é o valor de 1.600 calorias, é o que ele precisa. Porém, eu calculei aqui o recordatório dele. Já na inserção dos alimentos, eu vi que não tinha frutas, tinha biscoito, bolo, e aí o valor energético final do recordatório dele ficou o valor de 3.004 calorias. Ou seja, ele está ingerindo 1.400 calorias a mais do que ele precisa. O Nutri-Life vai fazer um cálculo detalhado de todos os nutrientes que tem neste cardápio. Também eu posso imprimir. Ele mostra a distribuição calórica do que é previsto e o que tem no cardápio dele. Então, por exemplo, no café da manhã aqui, o paciente ingeriu praticamente 3 vezes mais calorias do que ele precisava no café da manhã. O mesmo ocorreu aqui no lanche da manhã, no almoço. Olha o lanche da tarde, que foi o bolo. Então, nós verificamos que é um cardápio com muitos alimentos refinados, poucas frutas, né? Está ingerindo muitas calorias. Então, aqui com essa análise, eu verifico o que eu vou mudar para montar a proposta do cardápio. Como eu expliquei também no começo da aula, eu estou fazendo um recordatório de um paciente do sexo masculino na faixa de idade de 35 anos. Então, a adequação de micronutrientes será para este paciente. Então, eu vou selecionar o protocolo. Aqui tem a RDA na faixa de idade deste homem. E aí ele me fala qual que é a quantidade recomendada e quanto que tem no cardápio de cada nutriente. Então, se ele está com deficiência ou excesso de nutrientes. Nós temos análise de fibras, análise de colesterol, análise de macronutrientes. E nós temos aqui um relatório simplificado deste cardápio, deste recordatório do paciente. Então, qual foi o VET final, os valores totais de macronutrientes, então tem sódio, alguns nutrientes, os macros, a distribuição dos nutrientes em cada refeição e todos os nutrientes calculados de acordo com a RDA. Também este relatório simplificado eu posso salvar em PDF ou imprimir para o meu paciente. Uma dúvida frequente nós observamos que quando você termina de montar um cardápio e você deseja resgatá-lo, como que funciona essa parte? Toda vez que eu monto uma antropometria do paciente ou monto um cardápio para ele, esses dados ficam salvos no histórico do paciente. Quando eu entro no histórico, ele me mostra todas as avaliações antropométricas que já foram feitas para o paciente e todas as avaliações dietéticas.
Para eu resgatar estas avaliações, eu clico 2 vezes em cima da data desejada. Então, se eu quiser resgatar esse recordatório do meu paciente, eu clico aqui 2 vezes, seleciono a refeição, que os alimentos vão aparecer na tela. Para eu verificar os cálculos novamente, eu clico em calcular. E eu posso voltar lá na inserção de alimentos. Se eu quiser imprimir o relatório deste recordatório do meu paciente, eu clico então no botão relatório e gero o relatório do paciente. Se eu quiser modificar alguns alimentos, alterar, eu clico 2 vezes e faço as alterações necessárias. Eu posso tanto alterar as quantidades ou eu posso excluir um alimento e também inserir um alimento novo. Certo? Nós finalizamos por aqui mais uma aula do NutriLife. Não deixe de assistir aos demais vídeos tutoriais para conhecer todos os diferenciais que o programa oferece. Caso ainda esteja com dúvidas, entre em contato com a nossa equipe pelo Skype, pelo chat online, Facebook. Nós temos também um e-mail e ficamos à sua inteira disposição. NutriLife, quem compara, escolhe.